Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos Doritos. Sou Arthur Henrique e estou hoje com a roda espanhola para falar quem foi, o que fez e como influenciou a literatura espanhola esse grande mestre literário, Júlio Florencio Cortázar. Júlio Florencio Cortázar foi um dos grandes escritores do século XX. Filho de argentinos, nasceu no dia 26 de agosto de 1914, na embaixada do país de Bruxelas, na Bélgica. Com 4 anos de idade, mudou-se para a Argentina, junto com a sua família. Ele era apaixonado por gatos e jazz. Foi professor e tradutor crítico do governo peronista, o que levou ele com alto exílio em Paris, onde viveu por mais de 3 décadas e morreu em 1984, com 69 anos de idade, vítima da doença de leucemia. A infância de Cortázar foi muito prejudicada, pois ele possuía diversas doenças pulmonares, como asma, que dificultaram ele a realizar diversas atividades. Então, ele passava boa parte do seu tempo deitado na sua cama, apenas lendo, e ele aprendeu a ler muito cedo, com a influência da sua mãe. Júlio Cortázar faz parte do chamado Bom Latino-Americano, um fenômeno literário ocorrido nos anos 1960 e 1970. É caracterizado pela explosão de visibilidade da literatura latino-americana, na Europa e em outras partes do mundo também. Para alguns críticos, O Jogo da Amarelinha é a obra inaugural desse período. O Jogo da Amarelinha, ou Lo Juego de la Rayuela, foi um romance publicado em julho de 1963, que foi o best-seller de Cortázar. Na época, as escritas de Cortázar eram apenas cercadas dos críticos, leitores, e tinha pouco público geral. Já a Amarelinha chegou para mudar isso, foi best-seller na Espanha e na América Latina. O Jogo da Amarelinha fugia da escritura padrão de Cortázar. Ele trouxe um romance de visões fracionadas e com diversas formas de se interpretar. Ele até definiu o livro como ilegível para ele e quem dirá para os leitores, né? Por conta disso, mas também por elementos originais, as obras de Cortázar possuem as seguintes características. Uma das principais características é o experimentalismo, profundidade psicológica dos personagens, realismo magnético, fantástico ou maravilhoso. Miscelânea, uma mistura entre narrativa, crônica, poesia e ensaio. Júlio Cortázar ganhou a premiação Médicis Estrangeiro em 1974. Essa premiação é concedido anualmente desde 1970 pelo júri do prêmio Médicis ao romance estrangeiro publicado em tradução francesa. Neste ano, ganhou essa premiação por conta do seu livro Manuel. Foi o último romance publicado em vida pelo escritor argentino Júlio Cortázar, em 1973, onde o autor assumiu e evidencia um compromisso com a realidade social e política da América Latina. Ele era considerado o mestre da prosa poética, em um dos contos curtos, com forte presença no realismo fantástico. Tá, mas o que é realismo fantástico? Bem, é basicamente uma corrente literária que une a realidade do cotidiano, basicamente, com o universo mágico. Outra característica da literatura de Cortázar é a presença do mistério nos seus livros. O Bestiário é um grande exemplo disso. O livro é uma coletânea de contos, da qual existe um dos seus contos mais famosos, que é a Casa Tomada, que foi um conto que ele escreveu logo após um pesadelo que ele teve. E a presença do mistério se dá muito por ele transformar o leitor num cúmplice do mistério. Então, nunca temos informações completas, a não ser a partir da nossa própria interpretação. O livro de Manuel e Histórias de Cronópios e de Famas, de Júlio Cortázar, traz outra característica importante dele, o simbolismo e a herança dada de Edgar Allan Poe, que foi um dos escritores que o Júlio Cortázar se inspirou para escrever seus romances. Histórias de Cronópios e de Famas foi um livro extremamente criticado e que recebeu muita vaia da comunidade espanhola, pois acreditavam que ele era extremamente sem nexo e mal escrito. Mas, dentro dele, existe Cronópio, que hoje é dado como uma herança de Júlio Cortázar. Foi uma criatura criada por ele e que está até hoje gravado no seu túmulo como uma forma de lembrança ao autor.
Uma curiosidade que eu acho muito marcante é sobre o Garcia Marques, que ele foi amigo de Julio Cortázar. Esse Garcia Marques ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 1982, colombiano. Ele era conhecido como o autor consagrado a 100 anos de solidão. Foi o grande administrador de Cortázar. Eles eram amigos e um se inspirava no outro. Tanto que quando Cortázar morre, Cabo escreve um artigo em memória do seu amigo. Uma das curiosidades fantásticas desse autor é que no ano de 2007, na cidade de Buenos Aires, a praça entre as ruas Serrano e Honduras recebe o nome de Plaza Julio Cortázar, onde ocorreu o conto Las Babas del Diablo. Algumas frases de Julio que foram extraídas dessa última entrevista concedida ao jornal Clarín, da Argentina, em dezembro de 1983. Os direitos humanos é algo fundamental, uma questão de ética, uma questão moral. Falo como um intelectual que tem consciência dos problemas do povo. Em cada país latino-americano, os matizes são tão grandes que as comparações uniformes são um grande fracasso. O problema de todo intelectual é um problema de responsabilidade. Aquele que se dá total prioridade à mensagem política costuma escrever obras bastante medíocres. Jamais escrevi uma linha pensando no leitor que ia lerá. Tenho consciência de que não escrevo para guardar meus papéis em uma gaveta, mas para que sejam publicados e cheguem a um leitor. A maioria das pessoas se deixam hipnotizar pelo que está lendo e abandona sua própria personalidade durante o tempo de leitura. É preciso ser honesto consigo mesmo. A revolução não se faz com abelhas ou formigas, se faz com homens. Se os homens seguem defendendo posições fechadas e secretárias sobre o que é imoral ou moral, o que é bom ou mal, não são revolucionários. O machismo é uma das sequelas da América Latina. Ninguém se dá conta de que é machista até que alguém o põe contra a parede. Ninguém é mais sério do que um menino quando está brincando. A característica literária do Julio começou com o Boom Latino, que foi um movimento literário ocorrido nos anos de 1960 e 1970. Era caracterizado pelo sucesso, inclusive de vendas, de autores latino-americanos, na Europa e em outras partes do mundo. Julio foi um desses escritores. Suas obras, portanto, apresentam um estilo próprio ou uma identidade latino-americana, distinta da europeia. A sua narrativa apresenta a personagem com profundidade psicológica, manifestada por meio de fluxo de consciência. Isso é, da manifestação de pensamentos do protagonista, que, como se fossem seres de carne e osso, vivem imersos em conflitos e dores existenciais. Além disso, as questões sociopolíticas interferem na ação de forma a não mostrar não só o caráter individual, mas também social de personagens latino-americanos. O realismo mágico ou fantástico é uma característica que Cortázar compartilha com outros escritores do boom. Assim, o dia a dia dos personagens é entremeado por acontecimentos extraordinários, absurdos, mistérios e sem sentidos. No entanto, tais fatos são entregados naturalmente às suas rotinas, sem estranhamento, a não ser a do leitor. No aspecto estrutural, ou seja, de composição da sua narrativa, sobressai a experimentação. Um exemplo disso é o romance, O Jogo da Amarelinha, o qual permite que, o leitor escolha a maneira de ler a obra. No mais, a narrativa de Cortázar são fragmentadas, sem compromisso com a linearidade temporal, e dialogam com outros gêneros textuais, podendo apresentar um caráter mais lírico ou mais ensaístico, já que focadas na argumentação. Por que os livros de Júlio Florencio Cortázar foram importantes para a literatura na América Latina? Bom, Júlio Florencio Cortázar foi um escritor argentino considerado o mais importante autores latino-americanos,
pois Júlio se destacou por submeter a lógica das estruturas narrativas e por criar obras que trafegaram pelo realismo fantástico, pelo surrealismo, pela crítica política social e pelo existencialismo. Júlio se destacou por inaugurar uma nova forma de fazer literatura na América Latina, rompendo os moldes clássicos da época.